Olá, vamos fazer aqui uma primeira fala a respeito do assunto neurohumanidades. Conforme o nome diz, neurohumanidades diz respeito então a uma interface, uma intersecção entre o neuroconhecimento, neurologia, neurociência e humanidades ou ciências humanas. Humanidades é o mesmo que ciências humanas, que, portanto, corresponde a filosofia, sociologia, história, letras e assim por diante. Então, aí já é importante fazermos uma distinção, por exemplo, em relação a humanismo, humanidades. Corresponde às ciências humanas. Já o humanismo é justamente o movimento que surgiu na época do Renascimento, séculos XIV e XV na Europa, renascimento do conhecimento greco-romano, etc. Humanitarismo já diz respeito a posturas de natureza altruísta, ajuda ao próximo e coisas desse tipo. E humanização e desumanização já diz respeito a um outro assunto que muitas vezes é comentado na área da saúde, por exemplo, mas também em outros campos, a respeito justamente desta coisa em torno de humanização e desumanização, que é um outro assunto diferente de humanidades. Então, humanidades é ciências humanas em interface com o neuroconhecimento. E, como disse um psiquiatra, neurologista e filósofo, Henrik Walter, que é alemão, por isso Henrik Walter, que da mesma maneira que foi importante para a filosofia moderna a física e também a teoria da evolução, quando fala em filosofia moderna, está se referindo à filosofia dos séculos XIX e XX. Da mesma maneira, para os dias de hoje, é importante, fundamental a neurociência, o neuroconhecimento, porque hoje em dia isso acaba tocando em questões filosóficas importantes, como diz respeito à consciência, à cognição, ao comportamento, ao sentido da vida, morte e assim por diante, linguagem e outros aspectos, né? Tanto que é interessante nesse sentido que justamente o Henrik Walter tem este livro publicado a respeito de assuntos de neurofilosofia na transição justamente do século XX para o século XXI. Então, hoje em dia, temos a necessidade ou a abertura de abordar estas questões de natureza relativas às ciências humanas, também através do olhar do neuroconhecimento e vice-versa. O neuroconhecimento pode se servir de elementos das ciências humanas para olhar para esses aspectos citados. Portanto, nós estamos falando aqui de uma área interdisciplinar. E aqui já é importante frisar que são diferentes quando se fala de multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, multidisciplinar é essa convivência entre as várias áreas do conhecimento que já se tem desde os tempos de Aristóteles. Então, no curso secundário, se uma pessoa sai de uma aula de matemática, vai para uma aula de português, depois vai para uma aula de história, e essas disciplinas, essas áreas convivem ali, esta é uma convivência multidisciplinar. Assim também na universidade, se a pessoa vai de uma aula para outra em relação
a áreas diferentes, de modo geral, costuma ser mais frequentemente multidisciplinar do que interdisciplinar. Então, na multidisciplinaridade, as diferentes áreas têm uma certa convivência, mas, de modo geral, fica cada área com a sua linguagem e o seu método, com alguma intersecção de uma área para outra. Já na interdisciplinaridade, ocorre uma troca maior de linguagens e de métodos. Para um outro entendimento, devemos frisar que não existe aqui uma espécie de hierarquia como eventualmente pode se pensar. Então não quer dizer que inter seja mais do que multi ou trans seja mais do que os outros. São diferentes abordagens do conhecimento, da maneira de convivência das disciplinas, e estas diferentes abordagens, elas têm cada uma a sua instância, tem cada uma o seu ponto específico de aplicação. Então, como dizem até alguns autores, para se ter a interdisciplinaridade, há que existirem as disciplinas. Então, há que existirem limites entre as áreas. Embora, em relação à multidisciplinaridade comparada com a inter, na multidisciplinaridade, a permeabilidade entre uma área e outra área é menor. Já na interdisciplinaridade, é uma permeabilidade maior. Mas há momentos em que se aplica esta convivência mais do tipo multidisciplinar. Já transdisciplinaridade é um outro assunto que pode se falar em outra ocasião.